Shalom, meus amigos do YouTube, meu nome é Cristiano. Esse é um canal com base nos princípios e valores judaicos, trazendo um pouco da interpretação judaica, através da Bíblia, e que você possa ser abençoado. Mais uma porção semanal, para achar. Esses dias eu estou com um propósito de oração, de orar 3 vezes ao dia, Deus colocou no meu coração esse propósito muito abençoado. Durante 3 vezes ao dia eu estou orando a Deus, clamando a Deus, para que Deus venha alcançar a sua vida. Seja em qualquer área, seja um problema de enfermidade, seja um problema financeiro, que talvez você está passando uma situação difícil, seja, como eu falei, talvez você está precisando de uma cura, talvez você quer que Deus venha te abençoar, no seu casamento, no seu relacionamento, nos seus projetos. Então participa desse propósito junto com nós, que vocês venham ser abençoados. Quando você participa, você se inscreve no canal. Eu passei dessa forma. E Deus colocou no meu coração dessa forma, Quando você se inscreve no canal, você também está sendo abençoado. É como se você deixasse seu nome, Quando você se inscreve no canal, você está deixando seu nome espiritualmente ali, para participar desse propósito 3 vezes ao dia de oração. E um propósito que não tem prazo. É um propósito que eu quero fazer até o dia que Deus permitir, para abençoar a sua vida e a vida de todos os inscritos do canal. Então, mais uma vez, esse canal eu sempre tenho como base a congregação israelita Beit Shalom. Eu pesquisei, sempre eu venho assistindo ali no YouTube, acompanhando. É um canal rico em informações na tradição judaica. Tem também o canal Rabino Yosef Baruch, Ministério Ensinando de Sião. E você pode estar pesquisando, é muito importante que vocês venham pesquisar a fundo, descobrir a fundo a interpretação bíblica na visão judaica, da Torá. E é muito importante, a gente crescer espiritualmente. Então que Deus venha abençoar todos vocês. E mais um estudo abençoado para todos nós. Que vocês venham prestar atenção, que vocês venham crer na palavra do Eterno. Porque vocês, uma vez que você crê na palavra do Eterno, a vida sua muda. Então que eu peço a vocês que venham assistir até o final. Que não venha ficar só um trechinho e venha fazer de todo jeito. Eu peço a vocês que venham fazer um carinho, que venham assistir esse vídeo do começo ao fim. Porque, mais uma vez eu falo, quando vocês assistem do começo ao fim, vocês vão entender o recado de Deus, Talvez Deus quer falar com você nessa palavra, talvez Deus tenha uma palavra para você, tenha um discernimento. Talvez Deus quer clarear sua mente através dessa palavra. Então não deixa passar essa oportunidade. Se talvez não dá para assistir tudo de uma vez, mas pausa o vídeo, assiste um outro momento. Mas não deixe de assistir, porque é rico em conteúdo, é rico em informação. É da própria palavra de Deus, Não é eu, é da palavra do Eterno. Shabbat Shalom. Hoje nós vamos tratar da Parashá Emor. Emor significa fale. E este nome se extrai de Vaikra, Levítico 21, o primeiro verso, que assim dispõe: Vaiomer Yahué el Moshe Emor, el HaKoanim. Traduzindo, e disse o Eterno a Moshe, a Moisés: fale aos sacerdotes, aos Koanim. Então, fale significa Emor. E esta Parashá, ela se inicia falando de diversas leis dirigidas especificamente aos sacerdotes, aos Koanim, e também ao sumo sacerdote, o Kohen Hagadol. Todos eles deveriam manter um alto grau de pureza ao prestarem o serviço ao Eterno. Os Koanim, os sacerdotes, não poderiam ficar ritualmente impuros através do contato com o corpo de uma pessoa morta, de uma pessoa falecida, exceto de parentes próximos, que aí se admitia o contato dos sacerdotes. E há também inúmeras regras sobre com quem os Koanim, com quem os sacerdotes poderiam se casar. Eles não poderiam se casar com qualquer mulher. Por exemplo, a Torá fala que eles não poderiam se casar com mulheres desonradas, não poderiam se casar com mulheres divorciadas, e há outros casos também. São inúmeras regras
para que os Kohanim, os sacerdotes, vivessem na máxima santidade. E isto nos serve de lição hoje. Se nós servimos ao Eterno, nós devemos ser santos. Kedushim. Por quê? Porque o Eterno é santo. O Eterno é Kadosh. Então, gente, isso é algo que eu gosto sempre de destacar, que o Eterno exige, Kedushá exige santidade. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Tal como o Eterno exigiu um grau máximo de idoneidade, de pureza e de santidade dos Kohanim, dos sacerdotes, nós devemos também buscar este padrão excelente de conduta. E nesta paraxá também fala-se no capítulo 23 sobre as diversas festas bíblicas. E eu vou me concentrar hoje basicamente no capítulo 23 desta paraxá, pois as festas bíblicas são de suma importância. E tem vários assuntos que eu já vou tratando em outras parashot, mas eu acho que hoje é o dia ideal para nós falarmos um pouquinho sobre as festas bíblicas que estão em Vaikra, Levítico 23. Estas festas bíblicas, elas são momentos em que nós paramos as nossas atividades seculares e entregamos-nos totalmente ao Eterno. E é por esse motivo que o feriado bíblico é chamado de Yom Tov, dia bom. Por quê? Porque é bom entrar na presença do Eterno para celebrar a sua graça e a sua fidelidade. As festas bíblicas representam tempo de reflexão, de balanço da nossa jornada espiritual. Nós vivemos com tantos afazeres no dia a dia que, se não houvesse um momento de pausa, provavelmente dedicaríamos pouquíssimo tempo ao Eterno. E é por isso que foram instituídas as festas, para que nós possamos desfrutar da presença do Eterno em nossas vidas, buscando elevação espiritual. Vamos agora estudar os encontros com o Eterno, as festas mencionadas em Vaikra, Levítico 23. A primeira delas é o Shabat. O Shabat é uma festa bíblica semanal e está disposto aí em Vaikra, Levítico 23, verso 3, que assim dispõe: 6 dias de trabalho se fará, mas o 7º dia será o Shabat de descanso, santa convocação, nenhum trabalho fareis, Shabat do Eterno é em todas as vossas habitações. Então, no capítulo 23, verso 3, nós verificamos de cara que o Shabat é o 7º dia da semana. Logo, cai por terra a assertiva cristã de que o Shabat pode ser em qualquer dia, inclusive no domingo. Os cristãos, eles dizem que o Eterno instituiu o Shabat, mas o Shabat pode ser em qualquer dia. E o cristianismo transferiu o sábado, mudou o sábado para o domingo. Mas vejam, o Shabat não pode ser qualquer dia, porque o capítulo 23, verso 3 de Levítico, Vaikra, fala que o Shabat é um dia específico. O Shabat é o 7º dia. Então, obviamente, está errada essa ideia cristã de que o Shabat pode cair em qualquer dia e eles colocaram o Shabat no domingo. Isso está errado. Uma coisa também interessante é que a própria Igreja Católica, ela confirma que alterou o Shabat para o domingo. Por exemplo, o católico, uma autoridade católica, James Cardinal, na obra The Catholic Mirror, ele escreve o seguinte, já estou traduzindo do inglês. Ele diz:
a Igreja Católica, pela virtude de sua missão divina, alterou o sábado para o domingo. Então vejam, James Cardinal, uma autoridade católica, ele afirma que foram eles que alteraram. Ele diz, a Igreja Católica, pela virtude de sua missão divina, a Igreja Católica, alterou o sábado para o domingo. Por sua vez, o Papa Leão XIII, em sua carta encíclica de 1894, ele diz o seguinte, vejam só a arrogância do Papa. Ele diz, nós temos nesta terra o lugar do Senhor Todo-Poderoso. Então o Papa, ele diz que Papa, ele assumiu o lugar do Todo-Poderoso e por esta razão qualquer Papa tem o poder para alterar o Shabat para o domingo. Isto é um absurdo. Ninguém substituiu e ninguém nunca substituirá o Eterno. Então, mais uma vez, eu poderia citar vários livros católicos, mas a Igreja Católica ela é muito franca ao confessar que alterou o Shabat para o domingo. Mas nós somos Talmidim, nós somos discípulos de Yeshua, nós seguimos as Escrituras, nós seguimos a verdade. E o Shabat nunca foi alterado pelo Eterno. Por isso que nós guardamos o Shabat, o 7º dia da semana. Outro ponto importante é que o Shabat não é apenas para os israelitas, como pensam alguns. Algumas pessoas dizem que o Shabat é apenas para os israelitas e não para os gentios. Ora, isso também está errado. O Shabat também é para os gentios. Os gentios também têm que guardar o Shabat. Por exemplo, isso nós lemos em Yeshayahu, Isaías 56, versos 1 a 7, em que Yeshayahu, Isaías, ele diz que os eunucos e os estrangeiros, ou seja, são gentios, eunucos estrangeiros que são gentios, os gentios que guardassem o Shabat receberiam um nome eterno, que jamais seria eliminado. Então você pode ler esse texto que o profeta Yeshayahu, o Eterno o usa para dizer que o Eterno iria abençoar os gentios que guardassem o Shabat. Por sua vez, mesmo com os novos céus e a nova terra, o Shabat continuará sendo o dia sagrado de adoração. Isto está em Yeshayahu, Isaías, capítulo 66, versos 22 a 23. Esse trecho fala que existirão novos céus e nova terra, mas mesmo com os novos céus e a nova terra, o dia oficial de adoração do Eterno é o Shabat. É claro, você deve adorar o Eterno todos os dias, 7 dias na semana, mas existe um dia especial. E esse dia é o Shabat, ainda quando chegarem os novos céus e a nova terra. Repito, Yeshayahu, Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23. Bem, e daí, prosseguindo, nós temos agora uma outra festa bíblica, Pessah, que é traduzido geralmente como Páscoa. Pessah está em Vaikra Levítico 23, e no capítulo 23, Vaikra, capítulo 23, nós lemos sobre Pessah. E a menção a essa festa começa no verso 5 e vai até o verso 8. E eu vou ler para vocês, está escrito o seguinte: no primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é Pessah para o Eterno. E aos 15 dias deste mês é a festa de Matzot, traduzido como pães ázimos. Comam Matzot, pães ázimos,
por 7 dias. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Eterno. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servis fareis. Então vejam, Pêssar é a festa determinada pelo Eterno com o objetivo de comemorar a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, conforme o relato de Shemot, Êxodo, capítulo 12. A palavra Pêssar significa passagem, e é uma palavra hebraica que provém de passoar, que significa passar por cima. Por que o nome é Pêssar? Passagem. Porque quando o Eterno tirou o nosso povo do Egito, quando o Eterno decretou a última praga, disse o Eterno que os filhos de Israel deveriam marcar o batente de suas portas com o sangue de um cordeiro sacrificado. E o anjo exterminador passou por cima. Né? Pêssar significa passagem. Então o anjo exterminador passou por cima das casas dos israelitas e levou à morte a todos os primogênitos do Egito. Então, tal como o anjo exterminador passou por cima das casas dos israelitas, passar por cima, a palavra é Pêssar ou passoar. Então os israelitas adotaram o procedimento ordenado pelo Eterno e foram poupados. Porém os egípcios incrédulos, eles viram os seus primogênitos morrer. Isto nos ensina que o Eterno protege e recompensa os justos, mas pune os ímpios. Então, Pêssar, ela é uma festa para comemorar a saída do nosso povo do Egito. Pêssar se refere à passagem do povo de Israel, a passagem da escravidão para a liberdade. E é por isto que esta festa também é comemorada com matzot, pães ázimos, pães sem fermento. Por quê? Porque o nosso povo teve que sair do Egito de forma tão rápida que não houve tempo de o pão fermentar. Isso está escrito em Shemot, Êxodo, capítulo 12. Então, o Eterno determinou que o nosso povo saísse do Egito. A nossa saída foi tão rápida que o pão não conseguiu fermentar. O pão ficou ázimo, sem fermento, e daí o Eterno manda que nós comemoramos a festa com matzot, com pães ázimos. E desta saída rápida do Egito, nós aprendemos a seguinte lição, que o livramento do Eterno ele vem de modo veloz. O livramento do Eterno chega em nossas vidas em um piscar de olhos. Outro ponto a ser destacado é que o hametz, traduzido geralmente como fermento, o fermento é um símbolo do mal, porque tal como o fermento faz a massa crescer, a maldade no coração do homem, se não for contida, a maldade ela se expande. Então o fermento, o hametz, é o símbolo do mal. Logo, a festa de Matzot, nós comemos pães sem fermento, porque trata-se de um período em que nós devemos nos examinar e nós devemos eliminar o hametz, o fermento dos nossos corações. Então, vejamos algumas características fundamentais de Pêssar. A festa de Pêssar a festa é celebrada a partir do pôr do sol do 14º dia do primeiro mês. Isto está em Vaikra, Levítico 23:5. Vejam, 14º dia do primeiro mês.
Muita gente me pergunta, quando é esse primeiro mês? Ora, esse primeiro mês não é janeiro. O primeiro mês aí é o mês de acordo com o calendário bíblico. O primeiro mês, repito, não é janeiro, pois os meses janeiro, fevereiro, março e assim por e essa sequência, esses meses são meses do calendário gregoriano, um calendário instituído pelo Papa Gregório, mas nós não seguimos o calendário do Papa. Nós não seguimos o calendário católico, nós seguimos o calendário bíblico israelita. Então, essa festa ocorre no 14º dia do primeiro mês do calendário israelita. E neste dia há uma mitzvah, há um mandamento em que nós devemos comer matzá, ou seja, pão ázimo, pão sem fermento, e maror, que é a erva amarga. Isto está em Shemot, Êxodo 12.8. E no passado, antigamente, era imolado o cordeiro e a carne do cordeiro era comida. Porém, esta prática não é mais adotada pelo judaísmo rabínico, porque hoje em dia não existe mais o Beit HaMikdash, o templo. Então, se não existe templo, obviamente não se mata o carneiro e não se come a sua carne. E para nós netzarim nazarenos, não haveria sentido para nós matarmos e comermos um cordeiro. Por quê? Porque Yeshua, ele é o cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. Isso está em Yohanan João 1.29. Então Yeshua é o cordeiro de Elohim, que já foi morto para a nossa redenção. Então vejam, o judaísmo rabínico não mata cordeiro porque não existe templo. Mas ainda que houvesse templo, o nosso cordeiro é Yeshua, pois é o sangue de Yeshua quem faz acaparar a expiação, a remissão dos nossos pecados. E ainda sobre Pêssar, então há uma refeição no 14º dia do primeiro mês israelita e no 15º dia inicia-se o período de 7 dias e esse período é conhecido como a festa das matzot, festa dos pães ázimos, pois se deve comer matzot, pães ázimos, durante estes dias. E isso está em Vaikra, Levítico 23.6. Então, durante todo esse período de 7 dias, durante todo esse período festivo, nós comemos, né? Eu posso comer salada, eu posso comer frutas, mas nós temos que comer, como o Eterno ordenou, matzot, pães ázimos, pães sem fermento. E o Eterno, lá em Shemot, Êxodo, capítulo 12, versos 15 a 19, o Eterno falou que nós deveríamos retirar de casa todos os alimentos fermentados. Então, antes dessa festa, nós tiramos de casa tudo que contenha fermento. Não é? Eu já postei vários estudos sobre isso, né? Qual é o conceito de hametz, que é traduzido como fermento, o que você deve tirar da sua casa. Então, durante toda a festa, nós não temos nenhum hametz em casa. Não é? Isso eu já expliquei exatamente o que é esse hametz. E, durante todo esse período de festa, o Eterno proibiu comer qualquer coisa com hametz, qualquer alimento levedado, fermentado. Isso está em Shemot, Êxodo capítulo 12, versos 15 a 19. Não é? E em relação ao período de 7 dias, há uma convocação sagrada no primeiro e também no 7º dia. Então vejam, durante esses 7 dias de festa, há uma convocação sagrada no primeiro dia e no 7º dia. Ou seja, o primeiro dia da festa e o último dia. Nessas convocações sagradas, há uma proibição de trabalho.
exceto o trabalho para preparar os alimentos. Preparar alimentos você pode. Isso está em Vaikra, Levítico 23, versos 7 e 8, e em Shemot, Êxodo, capítulo 12, verso 16. Então, nós não trabalhamos nestes dias, nem no primeiro dia de Matzot e nem no último dia de Matzot, que é o 7º dia desta festa. O Eterno proibiu o trabalho. Vejam, Yeshua, ele não instituiu uma santa ceia, como dizem os cristãos. A última refeição do Mashiach com os seus Talmidim, antes do Mashiach ser preso, ocorreu justamente na festa de Pêssar. Os evangelhos são muito claros a este respeito. Foi durante a celebração de Pêssar que Yeshua, reunido com seus discípulos, os seus Talmidim, Yeshua proferiu as famosas palavras que estão em Matitiahu, Mateus, capítulo 26, versos 26 a 28. Yeshua disse: peguem e comam, isto é o meu corpo. Ele também pegou um cálice de vinho, abençoou, deu a eles e disse: bebam dele todos vocês, porque este é o meu sangue, que confirma a Brit Hadashah, a nova aliança ou a aliança renovada. Este é o meu sangue derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. Então, quando Yeshua ele pegou a matzá, o pão sem fermento, e disse: este é o meu corpo. Quando Yeshua pegou o vinho e disse: este é o meu sangue, ele estava participando de Pêssar. E ele aproveitou a refeição de Pêssar, o Seder de Pêssar, para mostrar que a matzá e o vinho simbolizavam, respectivamente, o seu corpo e o seu sangue. Por conseguinte, se em Pêssar, no templo, em Pêssar, o cordeiro era imolado e o seu sangue, no Egito, no Egito, o cordeiro foi imolado e o sangue do cordeiro foi aplicado nos batentes das portas dos filhos de Israel, para livrá-los da morte dos primogênitos. Então, em Êxodo, o cordeiro foi morto e o sangue foi aplicado nos batentes das portas. E o sangue do cordeiro que protegeu os primogênitos israelitas. Paralelamente, Yeshua, ele é o cordeiro de Pêssar, que derramou o seu sangue para a remissão dos pecados de todos nós que cremos nele. Repito o que disse Yohanan, João capítulo 1.29. Yeshua é o cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. E eu gostaria de destacar o seguinte: vejam, em Pêssar, um cordeiro era imolado e a sua carne era servida em uma refeição, juntamente com matzá e vinho, visando recordar a redenção do povo de Israel no Egito. Quando estava com seus discípulos guardando a festa de Pêssar, Yeshua, ele aproveitou este momento para demonstrar que ele é o cordeiro de Pêssar e que a matzá, o pão ázimo, simbolizava o seu corpo e o vinho simbolizava o seu sangue. E é por esta razão que Shaul Paulo, ele afirmou que Yeshua é o nosso Pêssar, Yeshua é a nossa Páscoa, é o nosso Pêssar, razão pela qual os Netzarim, os nazarenos, no primeiro século, eles celebravam a festa de Pêssar. Isso você pode ler em Corintaiá Aleph, 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 a 8.
Vale registrar que no momento em que Yeshua estava celebrando Pêssar, ele disse a seus discípulos: este é o meu corpo dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim. Isto o quê? A celebração de Pêssar. Ou seja, Yeshua ordenou que a cada comemoração de Pêssar, em que um cordeiro era sacrificado, os seus discípulos deveriam lembrar que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim, Yeshua determinou que a celebração de Pêssar como ato memorial, a Pêssar é um ato memorial de sua morte e de sua ressurreição. A morte e a ressurreição de Yeshua são comemoradas em Pêssar e não em outra data. Portanto, Yeshua nunca instituiu uma santa ceia ou ceia do Senhor, isso não existe. Yeshua, ele disse para fazer isto em memória de mim. Isto o quê? A celebração de Pêssar. E é por isso que nós, Netzarim, nós nazarenos, nós não celebramos Santa Ceia, mas nós comemoramos a morte e a ressurreição de Yeshua na data em que ele, Yeshua, determinou. Qual data? A festa de Pêssar. Conclusão. Em Pêssar, nós comemoramos tanto a saída do nosso povo do Egito, quanto a morte e a ressurreição de Yeshua, pois ele é o nosso cordeiro imolado. O Mashiach é o cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. E uma outra coisa muito importante é que em Vaikra Levítico 23:10, dali nós extraímos o seguinte, que durante Pêssar, o primeiro dia após o Shabat, quando é? Domingo, primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia após o Shabat, Levítico 23:10, ou seja, no domingo, esse era o dia em que os israelitas, na festa de Pêssar, eles levavam as primícias da colheita ao Cohen, ao sacerdote. Então, você estava comemorando o Pêssar, chegou o Shabat. No dia seguinte, ou seja, no domingo, você levava as primícias da colheita ao sacerdote. Isso quando? No domingo. Agora, foi exatamente neste domingo em que Yeshua apareceu para as mulheres e para os discípulos após a sua ressurreição. No texto da Peshita, não diz que Yeshua ressuscitou no domingo. Não está escrito que Yeshua ressuscitou no domingo. Está escrito que no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, Yeshua apareceu. Então, repito, não está escrito que Yeshua ressuscitou no domingo. Está escrito que no domingo, no primeiro dia da semana, Yeshua apareceu. Então, vejam, Yeshua apareceu no domingo. Ou seja, ele apareceu no dia em que as pessoas entregavam as suas primícias. No dia da entrega das primícias é o dia é o dia em que Yeshua apareceu para os seus discípulos. E é por isso que está escrito em Corintaya Aleph, 1 Coríntios 15:20, que Yeshua ele é a primícia dentre os mortos. Então, isso é muito interessante que as pessoas não percebem. O dia em que o povo entregava a primícia é o dia em que Yeshua apareceu aos seus talmidim. Por isso que Yeshua é chamado de a primícia dentre os mortos. E depois de Pêssar, vem a festa de Shavuot. Shavuot significa semanas e em português é conhecido como Pentecostes. Mas Shavuot em hebraico significa semanas.
E ela é uma festa, né? Há uma divergência de como se contam esses 50 dias, e eu não vou entrar nessa questão, que é uma questão muito longa, mas o judaísmo rabínico, ele conta de uma maneira que era a maneira usada pela maioria dos perushim, dos fariseus. Porém, havia uma minoria dos perushim, os seduquim, os saduceus e os essênios contavam de uma outra maneira. E eu não vou entrar nessa divergência agora, outro dia eu posso falar sobre isso, sobre a contagem dos 50 dias. Mas contam-se 50 dias e depois chega Shavuot, não é? E Shavuot, festa das semanas ou Pentecostes, é uma festa em que se comemora os primeiros frutos da colheita de cereais. Então, Shavuot, semanas ou Pentecostes, você comemora o quê? Os primeiros frutos da colheita de cereais. E também Shavuot é o dia em que o Eterno entregou a Torá no Monte Sinai. Então, Shavuot é uma festa em que nós comemoramos a entrega, a outorga da Torá no Monte Sinai. E isto é muito importante, porque a Torá é a base da nossa emuná, é a base da nossa fé. Então vejam, além de Shavuot comemorar a entrega da Torá, não é? Foi durante Shavuot que os Talmidim, os discípulos de Yeshua, eles ficaram cheios da Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade, ou Espírito Santo, como normalmente é traduzido. Então, houve a imersão na Ruach HaKodesh, no Espírito de Santidade, ou Espírito Santo, entre aspas. Em que dia? No dia de Shavuot, semanas, ou Pentecostes. E isto está lá em Maasei Shlichim, em Atos, capítulo 2. Não é? Eu vou ler alguns versos para vocês. Capítulo 2, vou ler os versos 1 a 4 e o 14. Está escrito: Chegou a festa de Shavuot e os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios da Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade, Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 14. E então Quefá, Pedro, levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se a eles. Então você lê Atos capítulo 2, você percebe que os nazarenos, os netzarim, eles receberam a imersão em Ruach HaKodesh, no Espírito de Santidade, no Espírito do Eterno. Conclusão. Nós, netzarim, comemoramos em Shavuot 1. Os primeiros frutos da colheita de cereais. 2. Comemoramos também a entrega da Torá. E 3. Nós comemoramos a imersão em Ruach HaKodesh, no Espírito de Santidade, no Espírito do Eterno, que é Kadosh, que é Santo. Vejam, Shavuot é uma festa muito importante, pois nós devemos buscar nesta festa o sobrenatural do Eterno. Se alguém não recebeu a imersão em Ruach HaKodesh, é um dia excelente para você clamar ao Eterno e receber a imersão na Ruach. E se você já recebeu a imersão em Ruach, também é um dia para a renovação dos dons espirituais. É um dia de renovação. Então, é uma festa sobrenatural, né? Em português, as Bíblias chamam de Pentecostes, mas é uma festa que tem um sobrenatural muito forte. E nós, como Talmidim, como discípulos de Yeshua, nós devemos buscar, né? Shaul Paulo, ele disse que nós deveríamos buscar os melhores dons espirituais. E existem vários dons, dons de cura,
dons de revelação, dons de profecia, dom de discernimento de espíritos, de sinais, prodígios e maravilhas, dom de línguas, interpretação de línguas. Todos esses dons espirituais existem, estão em Corintai Aleph, 1 Coríntios, e devem ser buscados por nós. Não, né? Existem religiões que pegam e mistificam esses dons e fazem coisas abomináveis com estes dons. É claro que eu sou contra essas coisas insanas que as pessoas fazem, essas maluquices, porém, existem manifestações genuínas, existe um sobrenatural realmente do Eterno, que é Kadosh, que é santo, que é puro, e nós devemos buscar estas manifestações puras, genuínas, verdadeiras, e não falsificações que muitas vezes eu vejo por aí. Bem, prosseguindo, a próxima festa é Yom Teruah, que é chamada pelo judaísmo tradicional de Rosh Hashanah. E daí há uma divergência sobre o Rosh Hashanah, se é ou não é o Ano Novo. Eu também não vou entrar aqui nesse tema porque demandaria muito tempo. Mas a festa, de acordo com a Torá, é chamada de Yom Teruah, e ela está em Vaikra, Levítico, capítulo 23, versos 23 a 25. Então, Yom Teruah é conhecida também em língua portuguesa, né, como a festa das trombetas. As versões em língua portuguesa chamam de festa das trombetas, e também é conhecido como o dia do toque do shofar. O toque do shofar, né? Porque onde traduziram como trombetas são os shofarot. Shofarot é o plural de shofar. Então, essa festa é a festa de Yom Teruah. Yom Teruah, Levítico, Vaikra 23, versos 23 a 25, é uma festa de louvor ao Eterno e agradecimento, recordando-se, todos nós israelitas, dos inúmeros livramentos concedidos por Elohim. Razão pela qual o som emitido pelo shofar, ele representa tanto a invocação dos exércitos celestiais do Eterno, quanto o júbilo e o regozijo pela vitória do povo de Israel. Se não bastasse, de acordo com Sefaniah, Sofonias, capítulo 1, versos 14 a 16, a vitória e o toque do shofar relacionam-se ainda com o chamado o dia do Eterno. As Bíblias em português chamam de o dia do Senhor, é o dia do Eterno. E o dia do Eterno é o dia do juízo, é o dia do julgamento, ocasião em que soará o som do shofar. Leia Sofonias 1, versos 14 a 16, que o som do shofar ele se relaciona com o dia do Eterno, o dia do Senhor, o dia do julgamento, o dia do juízo final. E o juízo final ele será anunciado com um som do shofar. Os malachim, os anjos no céu, eles tocarão shofarot, tocarão, né, em português, trombetas, tocarão shofarot, e esse som celestial que nós iremos ouvir aqui na terra, esse som anuncia o dia do julgamento. Então vejam, se o toque do shofar anuncia o dia do Eterno, que é o dia da vinda do Eterno, os profetas de Israel falaram que o dia do julgamento é o dia da vinda do Eterno. Então, nós netzarim, nós nazarenos, nós sabemos que o dia da vinda do Eterno é, na verdade, o dia em que Yeshua HaMashiach voltará ao som do shofar.
Então o dia do Eterno é o dia do retorno de Yeshua. E isso está muito claro em Tessalonicaiá Aleph, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 14 a 18. Então vejam, Sefaniás Sofonias, ele disse que o dia do juízo, o dia do julgamento, o dia da vinda do Eterno, será marcada como? Pelo som do shofar. Por sua vez, Tessalonicenses diz que o dia do Eterno, que é o dia da volta de Yeshua, o retorno de Yeshua será marcado pelo som do shofar. Então, Yom Teruah, que é o dia do toque do shofar, esse dia, ele é o dia tanto do Eterno quanto o dia da volta de Yeshua, e é o dia do julgamento sobre a face da terra. Então eu fico imaginando, né? Eu comemoro todo ano Yom Teruah e eu toco o shofar. Às vezes eu fico imaginando. Isso aqui é um pensamento meu, tá? Não estou dizendo que vai acontecer, mas é um pensamento meu. Eu fico pensando, imaginem só vocês, eu toco o shofar, aí parei de tocar o shofar, de repente eu, Tzadok, eu escuto um estrondo de shofarot, um estrondo, e daí eu olho no céu e são os shofarot celestiais que estão sendo tocados, e eu olho para cima, quem eu vejo? Yeshua voltando. Isso é um pensamento meu, tá? Não estou dizendo que vai acontecer, que eu vou ver isso, né? Eu posso morrer antes. Mas Yeshua, no dia de Yom Teruah, Yeshua volta. Eu não sei quando Yeshua volta, mas esse é o dia do retorno de Yeshua. Então, vejam, nós estaremos, não é? Se eu estiver morto, não estarei mais aqui, haverá minha ressurreição. Mas se nós estivermos vivos, nós estaremos comemorando Yom Teruah, e no meio da comemoração de Yom Teruah, o que vai acontecer? No meio da festa, Yeshua volta. Porque, repito, Yom Teruah é o dia do toque do shofar. E o toque de shofar, disse Sefaniás Sofonias, é o dia do Eterno, o dia da volta do Eterno. E Tessalonicenses disse que é o dia do retorno de Yeshua. Então vejam como essa festa ela tem um significado profético muito forte, fortíssimo. E depois a próxima festa é Yom Kippur, que está lá em Vaikra Levítico 23, versos 26 a 32. Não é? A Torá chama de Yom HaKippurim, que a tradução seria o dia das expiações, não é? Mas é mais conhecido como Yom Kippur, que ocorre no 10º dia do 7º mês israelita, ou seja, 10 dias após Yom Teruah, o 10º dia do 7º mês. Então, Yom Kippur, né, em português, as Bíblias chamam de o dia do perdão. Por quê? Porque é o dia em que o povo do Eterno busca se reconciliar com aquele que é o juiz dos céus. E Yom Kippur é marcado por um jejum de aproximadamente 25 horas. Nós jejuamos completamente, ficamos sem comer nada e sem beber água. É um jejum absoluto por 25 horas, um período em que há uma consagração absoluta ao Eterno, uma consagração com a finalidade de orar, de meditar, de reconciliar-se com o próximo, de confessar os nossos pecados, de buscar a reconciliação com aqueles que nós ofendemos. Enfim, é um dia em que nós buscamos o perdão do Eterno. Yom Kippur é um dia de arrependimento, em que há um jejum absoluto. Ou seja, nós não ingerimos nem água e nem alimentos. É um dia de jejum obrigatório, não é? Você pode jejuar qualquer dia que você quiser, mas Yom Kippur é um dia de jejum obrigatório. E nós que cremos em Yeshua, nós devemos guardar Yom Kippur, sim, pedindo perdão pelos nossos pecados e nos arrependendo.
nós devemos nos lembrar que Yeshua ele foi morto por causa das nossas transgressões. Ou seja, Yeshua sofreu profunda dor no madeiro e todos nós somos os culpados da sua morte. Yeshua morreu por quê? Por causa de você, por causa de mim, por nossa causa. Então, Yeshua sofreu tanto que nós precisamos nos arrepender de nossos pecados e pedir constantemente perdão ao Eterno. Todos os dias nós devemos pedir perdão ao Eterno. Porém, existe um dia especial para se pedir perdão. Existe um dia especial de arrependimento. E este dia é Yom Kippur, que nós temos que afligir a nossa alma com jejum absoluto de comida e bebida, aproximadamente um dia, 25, um pouquinho mais, 25 horas aproximadamente. Então vejam, ainda que Yeshua tenha morrido por nós, com mais razão nós temos que guardar Yom Kippur. Porque em Yom Kippur, pela Torá, havia o sangue derramado do bode, e nós já estudamos o episódio do bode, havia o sangue derramado do bode para fazer expiação. Mas nós sabemos que o sangue que foi derramado para a nossa expiação não é um sangue de bode, é um sangue precioso, é o sangue de Yeshua HaMashiach. Então, gostaria de frisar, nós devemos nos arrepender de nossos pecados todos os dias, mas isto não exclui a necessidade e o cumprimento de um mandamento do Eterno, um mandamento de se guardar um dia especial para se pedir perdão. E este dia é Yom Kippur. Bem, e agora, prosseguindo, nós temos a festa de Sukkot, que está em Levítico 23, versos 33 a 36. Sukkot, em hebraico, significa cabanas ou tendas. Então, Sukkot, cabanas ou tendas, mas as Bíblias em português chamam de festa dos tabernáculos. Mas o nome é Sukkot, que a tradução correta é cabanas ou tendas, mas as Bíblias em português chamam de festa dos tabernáculos. Vejam, em Sukkot, cabanas, tendas, o que se celebra? Qual é o objetivo desta festa? Ora, o povo do Eterno, nessa festa, nós habitamos em tendas durante o período festivo de 7 dias, recordando-nos dos 40 anos em que os filhos de Israel viveram no deserto. Então, nessa festa, nós construímos cabanas, não é? Todos nós construímos cabanas. O Eterno manda construir Sukkot, construir cabanas. Então, nós construímos cabanas e ficamos morando nestas cabanas durante 7 dias, como o Eterno ordenou. Para quê? Para nos recordarmos de que o nosso povo morou em cabanas, em Sukkot, durante 40 anos no deserto. Então, lembra-se em tal festa que, mesmo que o nosso povo tenha residido em frágeis cabanas no deserto, nunca faltou a provisão do Eterno, que se manifestava em coluna de nuvem durante o dia, criando-se uma grande sombra para proteger as pessoas do forte sol, bem como o Eterno ele se manifestava em coluna de fogo durante a noite para aquecer o povo de Israel no frio. No deserto, o Eterno fez descer do céu por 40 anos o maná, para aplacar a fome de Israel. O Eterno jorrou água da rocha para saciar a sede do nosso povo. E daí nós aprendemos que, quando nós habitamos em cabanas pelo período de 7 dias da festa de Sukkot, nós expressamos a nossa confiança no Eterno.
que é o provedor de todas as coisas. O Eterno protegeu, o Eterno protege, o Eterno sempre estará a proteger os filhos de Israel. E a festa de Sukkot, ela também nos remete à primeira vinda de Yeshua. Por quê? Uma tradução possível de Yohanan João, capítulo 1, verso 14, é a seguinte: e a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós, e habitou entre nós. Existem vários estudos, eu já escrevi um estudo sobre isso, apontando que Yeshua, provavelmente ele nasceu na festa de Sukkot. Yeshua não nasceu em 25 de dezembro, gente. Isto é uma mentira do catolicismo romano. A Bíblia não diz o dia em que Yeshua nasceu. Mas se você pegar os evangelhos e analisar a cronologia, eu já fiz um estudo, né, dando passo a passo. Yeshua nasceu provavelmente, né, depois você leia o estudo para acompanhar todo o raciocínio, que é um raciocínio longo, mas provavelmente Yeshua ele nasceu na festa de Sukkot. Então vejam, Sukkot é uma festa extremamente profética, porque ela marca a primeira manifestação de Yeshua, mas ela também marca o próprio reino messiânico de Yeshua que virá sobre a terra. E por que esta festa de Sukkot ela tem uma simbologia profética? Por quê? Porque quando Yeshua retornar para reinar aqui na terra, quando Yeshua instaurar o reinado messiânico aqui na terra, todos continuarão a guardar a festa de Sukkot. Então, quando Yeshua estiver reinando na terra, todos vão ter que guardar a festa de Sukkot. Isto está escrito expressamente em Zacarias, capítulo 14, verso 9. Capítulo 14, verso 9, e nos versos 16 a 19, que eu vou ler. Está assim: e o Eterno reinará sobre toda a terra. Naquele dia, o Eterno será um, e o seu nome será um. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, e para celebrarem a festa de Sukkot. Então está escrito que no reinado messiânico as pessoas vão ter que adorar o Eterno na festa de Sukkot. E prossegue o texto. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que o Eterno ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa de Sukkot. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todos os gentios que não subirem para celebrar a festa de Sukkot. Então vejam, Zacarias ele fala expressamente que quando chegar o reino messiânico, todas as nações da terra vão ter que ir para Jerusalém para adorar o Eterno, para adorar o Rei. E quem é o Rei? O Rei é Yeshua. Então todos subirão para adorar o Rei. Está escrito que é Yeshua. Então, e diz, se alguém não subir, estas pessoas receberão pragas. As nações receberão as pragas do Eterno. Então, o texto acima é de clareza solar ao estipular as consequências para aqueles que não guardarem a festa de Sukkot. Quem não guardar a festa de Sukkot, no reinado de Yeshua, essas pessoas sofrerão pragas, sofrerão maldições. Então vejam, nós comemoramos a festa de Sukkot hoje, mas quando Yeshua voltar,
está escrito que nós continuaremos guardando esta festa também. Então, é uma festa que ela vigorou, ela vigora e vigorará ainda no reinado messiânico. E isto demonstra como as festas bíblicas são importantes aos olhos do Eterno. E é por tal motivo que sempre todas as festas bíblicas foram celebradas pelos Netzarim, pelos nazarenos. Então, e interessante que nessa festa de Sukkot ela tem a duração de 7 dias. E cumpridos os 7 dias, entra-se no 8º dia, que é denominado de Shemini Atzeret, que é o 8º dia da Assembleia Festiva. E Shemini Atzeret, o 8º dia da festa, é chamado pelo judaísmo de Simchat Torah, que é a alegria da Torá. E nós que seguimos a Torá, nós temos que nos alegrar com a Torá e nos alegrarmos com Yeshua, porque Yeshua é a Torá viva. Então, nós comemoramos Simchat Torah, Shemini Atzeret, no 8º dia da festa de Sukkot, e a alegria da Torá é a nossa alegria, é a alegria porque nós cremos em Yeshua, que é a nossa Torá viva. Vejam, eu não vou falar sobre a festa de Hanukkah e Purim, porque eu estou analisando só a Vaikra Levítico 23. E Hanukkah e Purim são festas que não estão na Torá. Mas, apesar de... Então eu não vou comemorar porque elas não estão na Torá, mas elas são comemoradas por nós. Por quê? Porque Purim é uma festa que está no livro de Esther. E Hanukkah é uma festa que está no livro de Macabeus. E Yeshua, eu já escrevi artigos sobre isso, Yeshua comemorou tanto a festa de Macabeus, quanto Yeshua também comemorou a festa de Purim. E há relatos que os antigos nazarenos comemoravam essas festas, que são festas do nosso povo. Então nós comemoramos também Hanukkah e Purim. Em um outro momento, né, eu posso falar sobre essas festas. Sobre Purim eu já fiz um vídeo. Né? Então, essas festas eu posso comemorar, posso comentar em outra oportunidade. Conclusão, para finalizar a Parashá. Vejam, explica o rabino Nahman de Breslov que as festas bíblicas nos dão uma participação na luz interior de Elohim, trazendo uma nova vida para a mente e para a alma, e aumentando a nossa percepção de Elohim. Para nós, Netzarim nazarenos, a luz que nós recebemos nestas festas não é uma luz qualquer. A luz que nós recebemos nestas festas é Yeshua, porque Yeshua é a luz do mundo. E é por isso que nós comemoramos todas estas festas, pois todas elas tipificam aspectos da vida de Yeshua. Por exemplo, em Pessach, nós lembramos a morte e a ressurreição de Yeshua, o Cordeiro de Elohim. Em Shavuot, nós comemoramos a imersão dos discípulos de Yeshua na Ruach HaKodesh, no Espírito de Santidade. Em Yom Teruah, nós rememoramos o dia do julgamento, que é o dia do Eterno, que é o dia do retorno de Yeshua. Em Yom Kippur, nós pedimos perdão dos nossos pecados, invocando o sangue derramado de Yeshua. E em Sukkot, nós comemoramos Yeshua tabernaculando, Yeshua morando conosco, e Yeshua irá morar conosco no reinado messiânico e para todo o sempre. Hagim Smeirim, felizes festas
que todos nós possamos desfrutar da luz de Yeshua que emana sobre nós todas as vezes que nós comemoramos estas festas. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Avinu Malkenu, nós oramos a Ti, Eterno, Te agradecendo por esse Shabat, por esse estudo, que nós possamos ter forças para comemorar cada uma dessas festas e que nós possamos nos lembrar que estas festas não são um fim em si mesmo, mas essas festas, elas servem para nos lembrar de Yeshua, da sua missão. Que nós possamos desfrutar da presença de Yeshua todos os dias, mas que nessas festas o Senhor possa nos abençoar com uma porção dobrada, que nós tenhamos bênçãos adicionais, que o Senhor nos olhe com o seu olhar de misericórdia e bondade, e que nós possamos receber um renovo quando nós guardamos o Shabat e quando nós guardamos todas as demais festas. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos, clamamos a Ti que o Senhor esteja conosco. Toda vez que nós celebramos estas festas, nós declaramos a nossa emuná, a nossa fé em Yeshua HaMashiach. Que nós possamos nos lembrar em Pessach que Yeshua é o nosso Cordeiro. Em Shavuot, que nós possamos receber a imersão da Tua Ruach HaKodesh, do Teu Espírito de Santidade, que possa mandar sobre nós poderes sobrenaturais, os dons do Teu Espírito possam vir sobre nós, que em Yom Teruah nós possamos nos recordar do dia do julgamento e que o Senhor tenha misericórdia ao nos julgar e que nós em Yom Kippur venhamos a receber o perdão dos nossos pecados pelo sangue precioso de Yeshua que foi derramado. Em Sukkot possamos ter em mente que Yeshua estará morando conosco de agora para todo sempre. Muito obrigado por esta semana, muito obrigado pelo Shabat e por este estudo e pelas tuas revelações. Nós oramos, B'Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.